bem-vindos a mais um vídeo do RPG Planet. Eu sou a Lina. Eu sou o Cello e estamos de volta com a série Ícones de D&D. E o ícone que vocês escolheram foi o Volo. Pois é, fizemos uma enquete para os nossos dragões, membros aqui do canal, e eles escolheram aí, em vasta maioria, o Volo. Então é disso que a gente vai falar hoje. Muito bem, Cello, então hoje a gente vai falar do Volotamp Guedarme, mais conhecido como Volo. Volo! Que é um personagem muito conhecido de Forgotten Realms. Sim, ele que, para muita gente que chegou em Dungeons & Dragons a partir da 5ª edição, vai reconhecer o nome dele pelo livro Volo's Guide to Monsters, né? Exato. O guia do de Volo para os monstros. O guia de monstros do Volo, o guia do Volo para monstros, deve ser uma coisa assim, né? Isso. Bom, mas ele já tinha lançado outros livros muito interessantes, muito tempo atrás, porque ele é um cronista, um escritor que vive viajando por Faerûn e por todo o mundo de Toril, catalogando criaturas e lugares por onde ele passa. O Volo fala um pouquinho sobre a história, sobre a geografia e sobre coisas interessantes. E ele, digamos que é uma figura excêntrica, extravagante. Ele se veste quase como um bardo, né? Com um chapéu colorido, às vezes com roupa roxa. Então ele é um cara que não... é muito fácil de você ver, né? Exato, de ele longe. não gosta de passar desapercebido não, entendeu? E como ele é um viajante e gosta de se vestir dessa forma extravagante, ele também gosta de aumentar um pouquinho as histórias. Então, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado quando lê lá o Guia do Volo, porque às vezes tem uma pitadinha a mais da importância da participação dele nas aventuras. Ele aumenta, mas não inventa, né? E vamos falar então da origem editorial do Volo, que apareceu pela primeira vez no cenário de campanha de Forgotten Realms, num livro chamado Forgotten Realms Adventures de 1990, escrito pelo Jeff Grubb e pelo Ed Greenwood. Sim, esse livro de capa dura, ele é uma compilação, né, das informações da caixa original de Forgotten Realms, só que agora adaptando, né, relançando para a AD&D 2ª edição. E nesse livro, ele traz todas as informações sobre o continente de Faerûn, né, todas as regiões e tudo mais, e também tem um capítulo de magias. E nesse capítulo de magias foram listados novos feitiços de D&D, e aí que surge a figura do Volo. Exato. Porque numa brincadeira para falar como que esses feitiços foram parar numa lista ali no livro, que qualquer um que comprou o livro pode ler, eles inventaram que esses feitiços foram vazados, digamos assim, para o grande público. Eram feitiços que estavam escondidos há muito tempo e que magos não gostaram muito da ideia do Volo sair assim divulgando essa lista de feitiços. Sim, ele teoricamente lançou um livro que era o Guia de Volo para Todas as Coisas Mágicas, em que ele, digamos, deu uma de Mr. M. Lembra do Mr. M? Abriu a caixa de Pandora, contou tudo. Espanou tudo, deu todos os segredos dos magos. E por isso que as magias estão listadas, então, nesse livro de campanha de Forgotten Realms. Tem até uma anotação, né, antes do capítulo de feitiços, que diz assim: os feitiços apresentados aqui são aqueles de uso geral, ou pelo menos aqueles que a população de conjuradores em geral conhece. Esse conhecimento se tornou público, em parte graças a um panfleto publicado no início deste ano, intitulado Guia de Volo para Todas as Coisas Mágicas, no qual o autor revelou um grande número de feitiços há muito esquecidos para a população em geral. Logo após seu lançamento, Volo foi confrontado por alguns magos poderosos que teriam preferido que os feitiços permanecessem esquecidos. E agora é relatado que o sábio irá mudar de rumo e se dedicar a escrever guias de viagem. Então, nesse período, o Volo era só essa passagem, né, que aparecia o nome dele, não tinha história nenhuma sobre ele. Exato. E ele tinha sido criado ali meio que de improviso pelo Jeff Grubb, que era o editor e escritor veterano da TSR, que estava trabalhando junto com Ed Greenwood no cenário de Forgotten Realms. E também em uma tendência que aconteceu nos anos 90, Cello, que algumas editoras de RPG começaram a lançar livros como os personagens contando a história ali, né, para o grande público daquele mundo fictício, né? Então a gente teve, por exemplo, o King of Sartar, da Chaosium, em 92, que contava a história de Glorantha. Isso do ponto de vista de personagens dentro desse mundo de fantasia. Então, exato, dá uma imersão muito interessante, né? Você ouvir dos próprios habitantes daquele mundo como é
né, as suas cercanias, né, e tudo mais. E então, o Ed Greenwood resgatou, né, a ideia desse personagem, né, o Volo, pegando justamente a passagem que diz que ele passou a se dedicar a guias de viagem. E ele ligou os pontos e falou, tá aí. Vou fazer uma série de guias contando... Guias de viagem do Volo, né, contando como que é, né, cada país ali do continente de Faerûn, de Forgotten Realms, começando então em 1992 pelo primeiro livro da série, que é o Guia de Volo para Waterdeep, né, o Volo's Guide to Waterdeep, que detalhou em profundidade como é que era, né? Águas profundas. Como que era a cidade de Águas Profundas, né? Do ponto de vista, né, em primeira pessoa do Volo. Exato. E isso abre algumas ideias bem interessantes que o Ed Greenwood explora muito bem. É que como o livro é escrito pela perspectiva de um personagem, ele não precisava se preocupar tanto com a cronologia de tudo que foi escrito até hoje no mundo de Dungeons and Dragons, no mundo de Toril, né? Não precisava necessariamente as coisas se encaixar, porque as coisas tinham sido escritas pela perspectiva do Volo. E se alguma coisa não se encaixasse, é porque o Volo simplesmente se enganou. Essa é uma metodologia de escrita conhecida como narrador não confiável, né? Que é uma arma muito bom para você poder escrever sobre um lugar sem se preocupar com o que é cânone e o que não é, né? Se você vai contradizer o que um outro produto anterior disse, porque, como você falou, qualquer coisa foi erro do narrador, né? E tem uma outra vantagem nisso também. Um guia com esse narrador imperfeito, digamos assim, cria essas brechas para se encaixar perfeitamente em qualquer cenário de campanha caseira. Outra característica interessante desse tipo de livro, né? Esse tipo de livro existe tanto aqui no mundo real, que a gente compra, né? Para o mestre se alimentar ali de informações, de ideias, né? Quanto no mundo fictício mesmo ali, né? De repente um jogador pode entrar ali numa biblioteca e encontrar ali o guia do Volo da região norte, por exemplo. Isso aconteceu recentemente, inclusive, né? O último livro do Volo foi o Volo's Guide to Monsters, né? O Guia de Volo para os Monstros. Quando foi lançado, né, no mercado normal, né? E foi lançado dentro do mundo de Forgotten Realms também, incluindo, ele fez até uma turnê de lançamento do livro pelos lugares, inclusive. Ele foi parar até em Chult, que é aquela península subtropical ali, cheia de dinossauros, que ele foi lá em Port Nyanzaru fazer ali o merchan do livro dele. Então, é muito legal essa história do livro existir na sua mão como uma coisa física e também existir como um item dentro do canon personagens do jogo. Muito massa. Exato. Bom, e a primeira coleção, então, de guias do Volo foi sobre as regiões ali de Faerûn, né? E tem 5 livros, Tchelo. 5 livros contando as regiões de 92 até 96. Isso, na época de AD&D segunda edição, né? E já em 96, finalmente, nós, terráqueos, recebemos o volume Guia de Volo para Todas as Coisas Mágicas, que dentro do cânone de Forgotten Realms... É o que deu o problema lá com os magos. Foi o primeiro livro dele, né? Foi o primeiro livro lançado pelo Volo, mas só chegou pra gente em 96, e é um livro que conta detalhes aí sobre os segredos da magia em Forgotten Realms. Bom, e além dos livros, o Volo também acaba aparecendo em jogos de computador, de RPG, né, que foram muito conhecidos nos anos 90, né, começando com Baldur's Gate, Sim. Apareceu no Baldur's Gate, apareceu no Baldur's Gate 2. Na expansão, né? Na expansão. Throne of Baal, ele aparece. Em Neverwinter Nights 2, em Storm of Zehir e muito mais, né? Sim, ele aparece agora no Baldur's Gate 3, né? Se você tem o Early Access aí, dá pra jogar, você encontra ele no começo do jogo ali, quando você chega num refúgio de druidas lá, né? Tá lá o Volo lá trocando uma ideia, e depois ele pode inclusive acompanhar vocês nos seus acampamentos, contar umas histórias. E contar muita história boa pra vocês. Sim. E na quinta edição, o Volo também marcou sua presença em 3 aventuras. A gente não vai aqui contar pra não dar spoiler. Já demos uma dica, né? Oficiais. Ele aparece e também apareceu agora no filme D&D Honra entre Rebeldes, Cello. É, ele aparece como um easter egg, né? Um quadro que o grupo de aventureiros encontra, né? Tem um retrato pintado ali de Volo, né? E eles usam esse quadro para uma missão muito maluca, que é bem interessante, né? E de uma forma muito criativa. Se você ainda não assistiu o nosso vídeo contando 5 itens que aparecem no filme, assistam que tá muito legal e fala um pouquinho aí do quadro sendo utilizado numa ação muito bacana do filme. Bom, e vamos agora falar da origem do Volo dentro do lore de Forgotten Realms.
As origens de Volo sempre foram um mistério e até hoje não foi publicado nenhum livro. Mas, em 2019, a usuária do Twitter Vanessa Penderson encontrou uma coincidência muito intrigante. Ela achou no Atlas de Forgotten Realms uma cidade chamada Volotamp, no reino de Kalinshan, no sudoeste do continente de Faerûn. Essa coincidência fez ela entrar no Twitter e perguntar para o próprio Ed Greenwood se o Volo recebeu esse nome por causa dessa cidade. E por sorte, o criador de Forgotten Realms, o Ed Greenwood, respondeu o tweet com as seguintes informações. Diz ele que Volo recebeu sim esse nome por causa da cidade chamada Volotamp, pois ele foi concebido lá. O pai de Volo era Narandor Ghedarme e sua mãe era Regaele Ghedarme, e eles tinham um negócio de importação e revenda de tapetes raros e tecelagem. Mas a sua mãe tinha um negócio secreto, que era ser barriga de aluguel para a nobreza e pessoas muito importantes. E ela mantinha essas crianças em silêncio, em segredo, para que eles pudessem depois usarem esses bebês como herdeiros legítimos de puro sangue ou qualquer coisa assim. E para manter o controle de onde ela criou o seu próprio filho, ela deu o nome da cidade onde ele nasceu. Eventualmente, porém, alguém quis dar um fim e silenciar os pais de Volo, contratando assassinos de aluguel muito capazes que fizeram as mortes parecerem acidentes. Volo tinha 4 anos quando sua mãe morreu e 8 quando seu pai morreu. E isso aconteceu quando ele estava iniciando seu aprendizado em magia, já que ele apresentou evidências de que poderia ter algum talento nas artes arcanas, então seu pai havia contratado um mago para ensiná-lo sobre os primeiros passos de feitiçaria. E o interessante nessa história é que Volo ainda não sabe, mas ele provavelmente tem descendência de alguma linhagem real em algum lugar em Kalinshan. Então, a primeira vez que o Volo aparece na história de Forgotten Realms já é com um feito bombástico, né? Já é uma coisa grande que ele chegou para causar, né? Mostra que ele chegou para causar no mundo. Exatamente, isso aconteceu bem no ano de 1359, que foi o ano da serpente, quando Volo lançou o Guia do Volo para todas as coisas mágicas. Esse é o ano que marca o lançamento do cenário de Forgotten Realms, seria o ano de partida no cenário de Forgotten Realms, lá daquele livro que a gente falou de 1990, né? O Forgotten Realms Adventures. Então Exato. já abre com todos os segredos mágicos sendo revelados, né? Mas... E os magos ficando bem magos... bravos com ele. Boa parte da comunidade arcana do mundo ficou fula da vida porque, de novo, ele deu uma de Mr. M, revelando vários segredos, né, desses magos. Então, ele começa já com a vida dele em risco. Bom, mas como a gente já adiantou, o Volo não é um personagem muito poderoso, né? Ele é um mago iniciante. Então, como que ele teve acesso a tantas informações preciosas e secretas? Bom, a história de Forgotten Realms não explica exatamente como ele fez isso. O que eles meio que falam é que, na realidade, o Volo era um excelente espião. Sim, né? ele é aquele espião, tipo James Bond, que é o pior espião do mundo, que o cara fala o nome dele. O Volo, ele fala o nome dele e ainda tem aquela roupa espalhafatosa. Mas como que ele é um bom espião, eu não sei, mas ele é. Talvez uma rede de espiões. Ou ele usa, né, feitiços para alterar a aparência dele, né? Porque na lista de feitiços dele tem o Disguise Self, né? Então. A magia que faz ele poder... de repente começa a ajudar, né? Ele começa a se passar por outras pessoas usando ilusões, né? E o que nós sabemos é das palavras do próprio Elminster, que disse: espionagem é a habilidade mais valiosa de Volo, que é capaz de descobrir e relatar informações que outras pessoas prefeririam manter em sigilo por motivos importantes. E isso já mostra duas características do Volo, né? Que ele é um excelente espião, como a gente já mencionou, e que ele é um sem noção, que não tem segredo que ele não expane, que ele não revele, entendeu? Exatamente. E aí, como eu disse, ele acaba se tornando alvo de diversos magos. E a história do Volo começa a ficar mais interessante. Porque ele tem que começar meio que a fugir. Ele começa em perigo já. Dessa galera, né? Então vários magos foram perseguindo ele numa verdadeira corrida para ver quem achava ele primeiro. Mas ele deu sorte, que o primeiro usuário de magia, né, que encontrou ele foi, na verdade, a Sinbul, a rainha bruxa de Algarond. A rainha bruxa achou muito engraçado, na verdade, toda a confusão que ele causou. Sim. E falou assim: levou no bom humor. Acho que eu vou transformar você num passarinho. Sim. E foi isso que ela fez. Ela transformou o Volo
num passarinho e não se sabe por quanto tempo o Volo ficou ali em formato de passarinho. Sim. Né? E aí, de repente, um dia ela acordou assim de bom humor e falou assim, quer saber? Acho que eu quero mais confusão, vou destransformar ele. Ou acho que ele já pagou a sentença dele, Exato. né? Ou uma coisa ou outra. E virou pra ele e falou assim, olha aqui, Volo, é o seguinte, eu te aconselho a não mexer mais com os magos, porque aí eu não vou conseguir te ajudar. Porém, eu vou te dar um presentinho. Ela deu uma pedra pra ele, que é a pedra do sorriso maroto de Simbu, que é uma pedra que tem um sorrisinho desenhado assim. E é como se fosse um amuleto da sorte, tá? Em termos de mecânica de jogo, né, no jogo Neverwinter Nights 2, esse item ele dá proteção de dano 1, ou seja, todo dano que a pessoa que está portando essa pedra sofrer, ele reduz o dano em 1, tá? Que não parece ser grandes coisas, né? Se você tomar 50 de dano, você na verdade tomou 49, não é grandes proteção, né? Mas te ajuda se você, por exemplo, pisar ali numa colmeia, né, de abelha e for atacado várias vezes por criaturinhas pequenas, aí gente, pode te proteger melhor, né? É aquele item bem com um sorrisinho maroto mesmo, né, meu? Tipo, que itemzinho, tipo, é muito específico pra ser um bom item. Mas eu acho que ele devia ter alguma outra propriedade, viu, essa pedra. E se eu fosse mexer aí no cânone de Forgotten Realms, eu ia fazer com que essa pedra desse uma sorte sobrenatural pro Volo, porque de agora em diante a história dele é cheia de momentos em que ele deu uma sorte absurda de sair vivo. Exatamente, mas tem uma explicação pra isso aí da sorte Também. do Volo, né? Mas eu faria uma outra coisa com relação a essa pedra, Thiago. Eu faria essa pedra meio que um GPS do Volo, entendeu? Mas é só ela que sabe onde ele tá. Exato, caso ela precise, ela consegue E talvez, saber onde é que ele tá. a partir desse GPSzinho, faz até sentido, porque uma outra condição que ela passou pro Volo foi o seguinte: você não vai mais mexer com os magos, não crie mais histórias sobre magos, você pode voltar a ser um escritor, tudo mais. Só que te aconselho a ter um editor, né? E nessas que o Elminster, né, o arquimago, né, mais poderoso de Forgotten Realms, ele tirou o tempo dele para falar: Volo, você seu editor. Então, você pode escrever, você pode contar suas histórias, mas eu vou dar uma olhada antes de publicar. Vou dar uma lapidadinha antes do negócio ser lançado, ok? Por que o Elminster fez isso? Para garantir que ele não ia mais divulgar segredos perigosos, né, como ele fez a primeira vez. Né? E isso acaba deixando os livros bem ricos, porque tem anotações do Elminster em alguns momentos dos livros dele, corrigindo erros do Volo e tudo mais, que é bem interessante, né? É muito bom. E aí, se essa pedra fosse um GPS, faria sentido o Elminster ter o rastreador, porque o Elminster também tira o Volo de várias enrascadas mortais que só um Elminster poderia resolver, né? Umas coisas bem perigosas. Agora, voltando para a questão da sorte do Volo, tem uma história que é contada no livro Timora's Luck, né? Que Timora é a deusa da sorte, né? E nessa história diz que um dia um deus maligno tentou matar a Timora. Roubar os poderes. Absorver todos os poderes dela, né? Só que ao invés de ele absorver os poderes da Timora, o que aconteceu? Os poderes dela foram espalhados por todo o multiverso, né? Sim. E muitas pessoas passaram a ter muita sorte e outras pessoas passaram a ter muito azar. Então a sorte ficou meio esquisita no mundo, né? Exato. E o Volo foi afetado por isso diretamente. Ele, do nada, aconteceram coisas incríveis com ele. E depois de um tempo, a Timora acabou recuperando os seus poderes, né? A sorte voltou ali pra ela. Voltou ao voltou normal. a abençoar quem ela desejasse, né? Só que o Volo, por algum motivo, Tchelo, continuou com essa centelha divina aí, né? Da Timora e continuou tendo sorte por muitos e muitos e muitos anos. Sim, e não é qualquer sorte não, é uma sorte sobrenatural, né? No próprio Timora's Luck conta um trecho, logo no começo, que fala que o Volo estava em Elturel, viajando por lá, e ele parou numa pousada e começou a jogar um jogo de azar, né? Um jogo de dados. E como rival dele no jogo, ele tinha simplesmente um bárbaro mal encarado, né? Que já tava puto, porque ele ganhou 5 vezes seguidas jogando os dados e dando 2 números iguais, né? 6 e 6. Duplinhas toda hora, e o bárbaro já perdendo a paciência ali, ele começa a afiar uma faca
olhando bem no olho do Volo, assim. Assim, você tá usando magia, meu filho. Você tá usando magia. Começou a desconfiar que ele tava usando magia, o Volo começa a suar frio, começa a torcer pra ele perder. Mas tinha acabado de acontecer, né, essa treta toda com Timora, né, a deusa da sorte. Então ele joga mais uma vez, dá mais uma dupla. Ele já vê que o Bárbaro vai levantar pra ele dar uma porrada nele. Ele pega o copo, né, que você joga os dados dentro do copo. Ele pega o copo com o dado, joga na cara do Bárbaro pra distrair ele e pula pela janela pra fugir da fúria do Bárbaro. E pra piorar a situação... Quando cai no chão... Os dados que batem na cabeça dele, Kika, cai no chão, cai mais uma vez a dupla, 8ª vez seguida. O Bárbaro grita de desespero e ódio e o Volo tem que fugir às pressas de Elturel. E Quer consegue dizer, escapar. é a sorte sobrenatural, nem sempre é uma coisa boa. Exato. Se tiver sorte demais, as pessoas vão desconfiar que você tá roubando, né? Então tem isso também. Bom, e um outro trecho que contam de sorte do Volo foi numa viagem que ele fazia de navio para Chult, né? E aí nessa viagem ele tava à noite ali para tomar sua sopinha bonitinho, gostosinha, quentinha no barco para aquecer o coração. E de repente ele olha e vê um grupo de golfinhos, ele se distrai e a tigela de sopa que ele ia começar a tomar foi simplesmente roubada. E a pessoa que roubou e tomou a sua sopa simplesmente morreu. Pois é, a sopa provavelmente estava envenenada. Para alguém que queria calar o Volo, né? Mas mais uma vez a sorte, né, prevaleceu. De ver golfinhos? Né? Ele foi ver os golfinhos ali no convés e alguém roubou a sopa dele. Exato. E acabou que ele se livrou mais uma vez de um perigo iminente. Mas parece que em algum momento a sorte deixou o Volo de lado, né? E ele acabou se metendo numa encrenca e sofreu um feitiço onde ele ficou adormecido por 100 anos. Pois é, o feitiço que paralisou ele e congelou ele no tempo, digamos assim, foi conjurado, foi feito por algum mago que a gente não sabe ainda quem é, né? Essa história ainda não foi revelada, ou talvez nunca nem seja revelada, porque foi uma história feita somente para trazer o Volo para a 5ª edição. Exato, de volta, né? É, porque os eventos da 4ª edição até os eventos da 5ª edição tem um gap de 100 anos, né? E como o Volo é um humano, né, não é um elfo que pode... Ele não teria como viver todo esse tempo. Exato, então eles congelaram o personagem, né, no final da 4ª edição e descongelaram ele agora na 5ª, sem dar muitas explicações. A explicação é a seguinte: Elminster encontrou Volo congelado e salvou o seu amigo de tanto tempo. Minha teoria é que o próprio Elminster foi quem congelou ele, porque não aguentava mais receber tantos manuscritos para editar. Exato. Ele é um cara ocupado. Fala pra você que o Volo gostou da ideia, porque quando ele retornou, quando ele acordou e tinham passado 100 anos, todos os lugares que ele tinha catalogado já tinham mudado, né? Então isso deu mais uma desculpa para ele partir em viagem novamente, e é o que ele está fazendo atualmente, viajando por vários lugares de Faerûn, recatalogando tudo mais. E as aventuras do Volo sempre coincidem com lançamentos dos livros da 5ª edição. Por exemplo, quando saiu A Maldição de Strahd, saiu um artigo na revista Dragon que adivinha só, o Volo foi parar em Baróvia. E saiu? Ele saiu com a ajuda... O bicho saiu? O Volo conseguiu escapar de Ravenloft com a ajuda de quem? Do editor dele. O Elminster teve que ir lá resgatar ele, né? E quando foi lançado também na 5ª edição A Tumba da Aniquilação, o Volo aparece lá apresentando o guia dele em Chult. É, exatamente. Parece que ele tem faro jornalístico. Nossa, né? Acho que tá acontecendo alguma coisa interessante ali. Ele tá sempre... Ele é igual aquele cara que tá sempre na paisagem, nas fotos, assim, sabe? Pô, esse cara tá em todas, é o Volo. Ele tá em todas. Sabe onde está o Wally? Onde está o Wally, Se você olhar com calma, vai estar o Volo em algum canto da aventura do mundo. Muito bom. E a gente ia falar um pouquinho da ficha de personagem do Volo, mas, sinceramente, não tem muito o que falar. Porque na 5ª edição, a ficha dele aparece só em uma aventura, né? Na própria Tumba da Aniquilação. E ele é simplesmente um conjurador de feitiços de nível de desafio 1/4. Ele é quase um commoner, tá ligado? Ele é quase um cidadão comum. O que importa dele é a vivência, gente. Sim. E assim, na lista de magias dele, tem algumas magias que ajudam ele nessa espionagem que a gente falou, né? Como o alterar a forma, né? O disguise self lá. Ele tem essas magias de ilusão e tal. Mas eu recomendo os mestres a criarem a própria ficha do Volo, né, e não usar a ficha publicada. E coloque uns níveis de bardo aí no meio, porque ele tem um trejeito de bardo, né? Mais um bardo do que um mago. Eu faria ele um mago, um multiclasse com um bardo, um multiclasse com um ladino, né? Aê! Eu faria isso, para ele ficar mais, né, mais legalzinho. Exato, exatamente. Bom,
Então vamos agora aos ganchos de aventura aí envolvendo o nosso querido Volo. E vou começar aqui, Helena. Beleza. Já pensei em um. Tá bom. Imagine que o grupo de aventureiros está numa taverna qualquer, Tá. quando de repente um deles é cutucado por algum objeto pontiagudo. Quando ele olha para trás, é uma pena de escritor, né? Aquela caneta do escritor, que é uma pena mesmo, que está cutucando o ombro dele. E ele não sabe muito bem o que essa pena quer. E a pena simplesmente sai voando, como se estivesse guiando ele em alguma direção. Legal. E adivinha só, a pena está guiando eles para uma enrascada em que Volo está aprisionado por goblins que estão ali torturando ele, fazendo cosquinha no pé dele assim, né? Ou colocando ele para esquentar numa sopa, para devorar ele, alguma coisa do tipo, né? E ele conseguiu tirar e soltar um feitiço na pena dele para ir buscar ajuda. Já tem aí uma missão de resgate que apresenta esse personagem de uma forma interessante. Quando o grupo resgatar ele dessa enrascada, o Volo vai ser aliado do grupo e dizer o que anda acontecendo pela região. Né? Olha, tem uma coisa interessante ali nas montanhas. Isso. Né? Ouvi relatos, ouvi boatos de que atrás da montanha ali tem um tesouro, viu? Se vocês que são aventureiros quiserem ir lá buscar, fica a dica aqui do Volo. Então é um jeito legal de você apresentar o Volo na sua campanha, é colocar ele numa enrascada e fazer a pena de escritor dele e ir buscar por ajuda. Ah, adorei. Bom, a minha ideia de aventura é a seguinte. O Volo já lançou diversos guias e ele agora, Cello, quer aumentar a sua produtividade. Importância, exato, a sua participação ali no mundo, né? Então ele contrata grupos de aventureiros para viajarem por lugares que ele ainda não chegou, né? E levantar as informações para ele, né? Então ele faz lá um itemzinho mágico, tipo uma GoProzinha assim, uma GoPro mágica, para ir junto com os aventureiros, para ele garantir. Ou pode ser a própria lá a caneta dele, né? A pena. Sim, a peninha dele. A pena dele pode conjurar uma imagem holográfica dele que fala com o grupo, né? Pode Exatamente. Assim. Aí o grupo vai seguindo e ele meio que vai direcionando os grupos. Então, direciona uma expedição ali, outra expedição ali e vai dando, então, essas aventuras, né, de exploração de mundo para um grupo de aventureiros. Pô, então o Volo é um ótimo patrono aí para um grupo de aventureiros, um motivo legal para o grupo ter que viajar. E eu já imagino a cena do grupo andando assim em fila, passando por um desfiladeiro e atrás do grupo um pergaminho flutuando assim, com a caneta escrevendo, catalogando todos os passos do grupo ali, que é o, digamos, o Volo escrevendo de forma remota ali, Exato. Né? Tudo que está acontecendo. Ele quer garantir que a informação dele, agora os guias dele vão ser mais completos ainda. Sim, ele vai estar terceirizando aí as viagens, né? Muito bom. Muito legal, né? E ele pode, de repente, aparecer aí na sua campanha. Então, se você já usou Volo em alguma aventura oficial, né, em que ele aparece, ou já usou ele na sua campanha de casa, deixa os comentários aí. Comenta aqui que a gente quer saber. Isso aí. E lembre-se de se tornar membro Dragão aí, quem puder ajudar a gente com apenas R$ 2,99 por mês, participa das votações para escolher o próximo ícone. E a votação já está aberta para vocês escolherem o próximo assunto aqui dessa série. Valeu? É isso aí, gente. Valeu. Tchau. E um agradecimento especial para os Dragões de Platina, Flávio Juno Silva, Paulo Cota, Antônio Henrique, Renato Pascon, Marcelo Pinaza, Henriquim e o mais novo dragão da revoada, o Stefferson Igo. Valeu, pessoal!